Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anita Deac. Olá, eu sou o Paulo Salvetti. Queridos, eu queria muito agradecer vocês pelas inúmeras mensagens que eu tenho recebido no Instagram, me parabenizando tanto pela indicação a intelectual do ano, pelo troféu Juca Pato. Estou me sentindo chiquérrima. Meu Deus, eu apresento um programa com uma intelectual do ano. Esse não é pra ganhar, porque tô concorrendo com o Frei Beto, com o Laerte, com gente de uma estirpe, assim, que eu nunca imaginei. Então esse tá tudo bem. Mas você é maravilhosa, amiga, para. Muito obrigada. Mas tem outro que eu também sou finalista agora, né? Que é o Prêmio Oceanos de Literatura com o meu romance, No Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis. Esse eu quero ganhar. Sim, sim. Estamos todos aqui na torcida, todo mundo fazendo aí suas mandinguinhas, vai, gente. Ai, gente, joguem energia no universo. E lembrando também que quem ainda não tem o livro e quiser autografado, tem link lá na minha bio do Instagram, eu mando para qualquer lugar do Brasil, quem não tiver lido ainda. E a gente tem um episódio também sobre o meu livro, no fundo. Tanto o meu livro quanto o do Paulo tem os episódios especiais nesse podcast, em que a gente fala do nosso processo criativo, enfim. Então, quem quiser ouvir, são episódios assim que a gente gostou muito de fazer, né? Que a gente fez com muito amor, né, Paulo? Sim, ficaram lindos, né? Verdade. Mas, amiga, essa coisa do ser indicado a um prêmio, né? Por mais que a gente saiba, a gente entende, pensando racionalmente nessa lógica, a gente sabe que os prêmios, na verdade, não querem dizer exatamente, né? Isso quer dizer, se você ganhar, que você é o melhor, se você perder, que você não é. Não é tão simples assim, muito mais subjetivo que isso. Mas assim, o Prêmio Oceanos tem, né, uma importância, uma seriedade, um grupo de pessoas que trabalha, né, que a gente vê que são pessoas realmente muito sérias e que a gente acompanha também, né, são pessoas que a gente conhece ou direto ou indiretamente. E então é muito, muito honroso, né, estar nesse lugar aí, junto com essa seleção de obras tão maravilhosas. Está lá a Anita Deac, meu Deus, eu morri de orgulho. É um prêmio muito especial porque você tem livros de língua portuguesa de todos os países de língua portuguesa, então não é só uma concorrência do Brasil, né? Uhum. Esse ano foram 16 romances brasileiros, ter o meu entre eles é uma loucura, muito legal, e foram 20 portugueses, 16 brasileiros, né? Foram 50, se eu não me engano, total aí, poesia, prosa, mas 16 romances brasileiros. Então, ter concorrido com angolanos, timorenses, os portugueses que eu admiro tanto, né? Me faz realmente ficar muito feliz, principalmente porque eu não conheço pessoalmente os jurados, então eu falei, caramba, que legal. Ninguém nunca trocou uma ideia comigo e tá aqui meu livro, então eu fiquei assim... Não, e pensa que é uma peneira de tudo que foi produzido no último ano em todos os países falantes de língua portuguesa, né? E disso saíram esses 50 e poucos, imagina. É muita coisa já, né? Muita coisa. Mas vamos seguir, né, amiga? Vamos seguir aí. Vamos seguir. Vamos seguir na fé que tem mais fases. Tem mais duas fases. Uma que vai eleger os 10 e a outra que vai eleger os 3. Então, tamo aí só de olho, só de olho. Muito bem, e torcendo. E vamos ao episódio de hoje, né, gente? A gente resolveu falar de uma coisa que eu acho particularmente interessante, que é a questão da imperfeição da literatura. Tanto a imperfeição dos textos, né? Porque é curioso, um texto, ele não precisa ser tecnicamente perfeito, na minha opinião, para gerar uma obra-prima, né? Para você ter uma obra-prima. Inclusive, se a gente pega algumas obras-primas, como Crime e Castigo, por exemplo, na minha opinião, existe bastante repetição e redundância mesmo ali. E não é por isso que deixa de ser uma obra-prima. Então, esse conceito da perfeição, se você acha que você tem que ser absolutamente perfeito, não errar absolutamente nada para fazer um bom livro, você já pode se livrar, já pode começar se livrando desse peso, porque é o equilíbrio, né, entre todos os elementos de um livro que vão fazer, inclusive, as imperfeições atrapalharem ou não. Em muitos casos, quando você acerta em tantas outras coisas, a imperfeição ela não vai atrapalhar. Ela dá até uma certa... Ai, como é que eu vou dizer? Uma humanidade, talvez? Uma certa Pode autenticidade.
uma certa autenticidade. Eu fiquei pensando também Não sei se você que tem é essa legal impressão também que a também, gente... Paulo. Sim. Fiquei pensando que é legal também a gente fazer um episódio desses, às vezes, né, que a gente alterna as questões mais técnicas, né, a gente tem tantos episódios falando disso, mas também há essas questões mais reflexivas para a gente relativizar as coisas, né, porque é isso, não adianta a gente também conseguir muito bem desenvolver todas as técnicas possíveis e nos tornarmos, assim, excelentes produtores, né, de linguagem a partir de técnicas, tudo com um pensamento ali, sendo que aquilo não tem a coisa em si, né, que é essa coisa que a gente não sabe o que é a literatura, né, sendo que é uma força inominável, né, uma força que não tem exatamente uma determinação do que seja, né, mas aquilo que é capaz de fato criar nessa relação com o leitor, né, um estranhamento, né, um afeto que faça o leitor de fato viver aquele livro, né? E esse plano do indizível aí eu acho que flerta com essa ideia da imperfeição, porque eu fiquei pensando que primeiro conceitualmente que a ideia de imperfeição ela traz já consigo a própria ideia de perfeição, né? Ela é nada mais do que a falha da perfeição. E a gente sabe que não existe perfeição em nada, né? A ideia de perfeição, ela é um conceito absolutamente relativizável, porque o que é a perfeição, né? Às vezes a gente pensa que a perfeição pode ser uma coisa matemática nesse sentido das harmonias, né? Ou que é, por exemplo, como se pensou durante muito tempo a ideia de belo atrelado à arte, né? Muito baseado em conceitos de simetria, em conceitos de paletas de cores, em conceitos que, no fim das contas, acabam sendo calculáveis, quantificáveis, ou seja, matemáticos, né? E ao passo que a gente sabe que não é isso, né? Não é esse tipo de perfeição que gera o nosso... que faz a gente viver a literatura, né? Que faz a literatura se tornar potente. Então, a ideia de imperfeição, eu acho que abre um pouco o nosso campo, né, para a nossa percepção enquanto pessoas que escrevem, né, como nós somos, a maior parte de nós aqui, ouvintes e eu e a Anitta. Acho que abre também a nossa atenção para isso, né, de que tem uma potência, né, na hora de escrever que sempre, eu acho que pode ir além, né, das técnicas. Então, as técnicas são sempre estratégias de instrumentalização que só fazem bem, sem dúvida. Né? Eu sou totalmente contra essa ideia de que técnica demais atrapalha. Não, eu acho que técnica demais só ajuda. Mas ela não garante tudo, né? Porque exatamente essa subversão aí que a gente pode chamar de imperfeição, essas subversões possíveis, às vezes elas nem são capazes de ser calculadas exatamente. Né? E muitas vezes elas mesmas é que trazem essa força, esse estranhamento, essa coisa essa coisa indizível aí que os livros têm. A técnica não garante tudo, inclusive porque você precisa de riqueza de pensamento, né? Então, a riqueza de pensamento, a criatividade não pertence à técnica. Ela pertence ao mundo interno, né? Ao manancial interno de você como sujeito, o que você tem a dizer para o mundo, suas reflexões sobre o mundo. Isso não pertence à técnica. Você vai colocar o seu pensamento na técnica. Mas você pode ser uma pessoa que sabe fazer, por exemplo, um fluxo de consciência, mas que tem um pensamento muito limitado sobre a vida. E aí? Seu fluxo de consciência é perfeito, mas os conceitos, as discussões que estão por trás daquilo ali são fracas, então não funciona. Tem outra coisa importante, que é os elementos dentro de uma narrativa, eles estão sempre em relação, né? Eles não podem ser julgados separadamente, isoladamente. Então a gente tem, por exemplo, algumas imperfeições que poderiam ser consideradas imperfeições isoladamente, como o uso de clichê, por exemplo, né? Frases clichê. Mas que, dependendo do contexto, é uma frase que cabe perfeitamente. Então você tem alguma coisa que isoladamente seria imperfeita, mas que dentro do contexto, a partir de outras interações, ganha uma relevância que não teria. E eu acho que as imperfeições dentro das obras, palavras que já foram muito repisadas, muito escritas, dependendo do que você coloca antes, do que você coloca depois, você tem uma diluição do peso do erro, entre aspas, porque não seria um erro, né?
Agora, tem uma outra coisa também, Paulo, que é, não falando de crítica literária, né? Porque na crítica literária, no estudo, na edição, né? Quando a gente está estudando tecnicamente as coisas, a gente consegue saber por que que uma coisa é boa e outra não é. Por que que uma coisa funciona e outra coisa não funciona. Mas para o universo do leitor, isso é muito, mas muito subjetivo. Eu lembro que, para mim, determinados autores, quando eu tinha 18 anos, eram absolutamente maravilhosos. Hoje eu já odeio. Porque naquela época, aquelas palavras utilizadas, aquelas expressões utilizadas, elas ainda não estavam repisadas, elas ainda não estavam gastas aos meus olhos, porque eu tinha pouca base de leitura, pouca bagagem ainda de leitura. Conforme eu avancei na leitura, eu comecei a identificar determinados padrões. Então, quanto mais você lê, mais você vai modificando também essa sua ideia da questão do perfeito e do imperfeito, por exemplo. Não sei se isso aconteceu com você. Ah, sim, com certeza. E tem acontecido cada vez mais, na verdade, ainda. Eu acho que depois que eu comecei a trabalhar mais tecnicamente, primeiro como escritor, depois fazendo leituras críticas, ainda, né, coisas que eu já tinha uma certa consciência, mas que, enfim, eu não ficava tão atento a elas. Agora elas ficam assim, todas pulando o tempo todo de qualquer livro que eu tô lendo, porque é isso, né? A gente vai expandindo a percepção também, né? Essa percepção tanto técnica quanto essa que você falou aí, analítica, né? A gente tentando avaliar o que acontece ali, de onde vem aquela força e tal. E de fato, né? Então, isso que você falou é muito importante, porque traz essa ideia de que é totalmente relativo, né? O que a gente pensa como imperfeição ou perfeição, né? Então, de tal modo que não existe exatamente a perfeição, porque vai variar de acordo com cada leitor, de acordo com cada contexto, de acordo com cada situação, desde, sei lá, da impressão do livro, da editoração, tudo vai alterar, né, a relação com o leitor. E é isso, né, de pensar que um livro que você achava perfeito deixa de ser perfeito pode deixar de ser perfeito ao longo da sua vida, né? O que não é o caso de Grande Sertão Veredas, por exemplo. Jamais. Nossa, desde a primeira vez que eu li aquilo ali, eu nunca mais mudei a minha opinião. Pelo contrário. Mas tem uma coisa que eu tava pensando também como imperfeição, que eu acho que o Grande Sertão até tem isso também, mas também no fundo do Oceano os Animais Invisíveis também. Eu acho que tem uma coisa que eu tenho visto bastante quando faço leitura crítica, que é uma preocupação, eu acho, que tem principalmente em autores iniciantes, com uma clareza muito, muito exagerada, uma tentativa de, a qualquer custo, não perder o leitor das suas mãos naquela história que você está querendo contar né, com todas as suas nuances. Então, assim, o leitor não pode deixar de perceber que aquele lenço que ela colocou no bolso, depois ela vai usar, não sei o quê. Né? E essa preocupação, às vezes, com essa clareza excessiva, ela, às vezes, né, pode parecer que assim, o projeto mais perfeito é esse projeto em que o leitor consegue pegar todos os códigos, todas as nuances ali. E isso eu tenho percebido que cada vez mais me dá essa impressão de que esfria a leitura. Esfria nesse sentido de perder a temperatura mesmo, de perder a vivacidade, né? E aí comecei a pensar, tava até pensando outro dia que estava lendo um livro com essas questões, estava procurando um exemplo aqui, até achei uma coisa da Hilda Hilst para mandar para o autor e tal, para entender um pouco isso, né? Como que às vezes aquilo que a gente entende como uma coisa que precisa ser absolutamente clara, né? Então essa procura pela nitidez, né? A nitidez da imagem, a nitidez do enredo, a nitidez daquele personagem. Como é que a gente pode transformar isso num desconforto, né? Numa espécie de um desconforto? Como é que a gente pode colocar o leitor num lugar de que não precisa necessariamente ter certeza daquilo? Inclusive, esse lugar da incerteza, ele é um lugar muito mais potente às vezes, né? Porque ele é um lugar que opera Claro, eu tô falando tudo isso, vai ter mil dosagens possíveis disso, e até a dosagem errada, que a falta de nitidez deixa o livro impossível de ler.
Mas eu tô falando desse lugar, né, em que a falta de nitidez, né, esse desconforto na leitura, ele promove um mistério que conecta mais ainda a obra do que se estivesse absolutamente claro, né? E aí fico pensando, por exemplo, no Grande Sertão Veredas mesmo. Eu lembro que quando eu li a primeira vez, que eu ainda era um menino, assim, um rapazinho no começo da faculdade, e eu lembro como foi difícil o começo e tal, aquela lenda, né, de que as 100 primeiras páginas do Grande Sertão, não sei o quê, mas de fato, pra mim, teve mesmo essa experiência. E um pouco eu tinha esse lugar de que eu não estava entendendo nada, que a coisa estava... Mas ao mesmo tempo eu estava entendendo tudo, então eu já estava sendo capturado, já estava apaixonado por aquilo, mas ao mesmo tempo eu estava com dificuldade de entender todos os códigos, até que provavelmente uma hora eu falei, tudo bem não entender todos os códigos, vamos em frente. Né? E acho que é isso, né? Isso também, a priori, pode soar como uma imperfeição, pode parecer uma imperfeição, e pode ser, inclusive, uma imperfeição, mas que opera do outro lado, né? Se a gente pega no fundo do Oceano os Animais Invisíveis, por exemplo, enfim, acho que grande parte dos leitores aqui já leram, e quem não fez isso ainda, faça. Tem uma coisa lá na leitura que não é uma leitura dessas como a gente pode estar mais habituado, dessa leitura em que você saca todas as coisas se você ficar procurando enredo, né? Você pode sacar todas as coisas ali, mas assim, para isso você tem que estar com percepções apuradas, não só no campo do enredo, não só no campo da construção de sentidos de uma trajetória de personagens e de contexto. Porque tem tudo ali, né? Tem muitos ruídos no fundo do Oceano dos Animais Invisíveis. E ruídos mesmo audíveis, né? Nos ruídos das paisagens sonoras, dos jogos de palavras, né? Mas também tem outros ruídos, outras coisas que de repente sujam ali. Parece que tem umas manchas, né? Mas de repente, né? É essa mancha do Sabe esses artistas que fazem pinturas com excessos de tinta? Como é a capa no fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, aliás, Super. Né? Então tem isso ali, tem esses relevos de palavras que a priori podem parecer assim, nossa, o que é isso aqui que eu não estou entendendo nada? Mas é isso, né? São percepções, são camadas diversas de construção de sentido, né? E pode soar, às vezes, né, para alguém que está querendo fazer Clareza, um projeto... né? Para quem está querendo muita clareza, Pode soar, inclusive, difícil de ler, né? Mas quando você se conecta, eu acho que ali que está a força, né? Disso que poderia, num projeto de um escritor iniciante, ser uma coisa imperfeita, né? Que é a falta de nitidez. O símbolo, ele não é claro, né? Porque o símbolo pertence, muitas vezes, a algumas coisas que eu coloquei bem simbólicas no livro ali, ele tem a ver com ensinamentos ancestrais, questões inconscientes, né, que você percebe uma pulsação, ou você tem uma reação ali, mas não vai passar pela sua racionalidade. É uma coisa de pegar até o sistema límbico em algumas cenas, por exemplo. Então, essas coisas que não passam pela racionalidade, elas não são racionalmente claras. Elas provocam coisas, mas elas não vão fazer você ler aquilo ali e definir absolutamente o que é. Elas vão fazer você sentir. Me interessava ter muitas partes simbólicas no livro que levassem os leitores a sentirem coisas inomináveis, entre aspas. Essa coisa do inominável, né? Trabalhar com o inominável, trabalhar com o transcendente, trabalhar com o oculto, é uma linha que me interessa bastante e que é um outro trabalho, né? Diferente do trabalho da clareza que você está falando aí. É interessante num livro, eu particularmente gosto, que você jogue nas duas pontas, né? Quando você está pensando em enredo, quando você está pensando em todos os elementos, porque você consegue dar um pé, dar um teto, um piso para esse leitor, porque a falta de clareza absoluta realmente vai fazer com que a pessoa feche o seu livro. E eu acho que a escrita é uma comunicação, não deixa de ser, né? Não tem a mesma funcionalidade, mas é uma comunicação. E então quando você joga, né, tanto explorando uma clareza sobre uma cena, quanto também colocando simbolismo nela, você está trabalhando nas duas pontas. Então você consegue trabalhar com pessoas de diferentes idades, diferentes experiências de vida.
você consegue ter camadas de entendimento diferentes, né, dentro do mesmo texto. Então eu gosto bastante disso. Sim, sim. Eu tava pensando um pouco também na ideia de... O Lacan ele fala uma coisa que eu nem consigo entender tão bem. Acho que talvez seja essa ideia também do Lacan, às vezes. Mas ele fala de uma escrita impossível, né? Porque ele fala que, basicamente, que a gente tem uma tendência a querer que a escrita represente, né? E aí a gente sabe que a escrita ela não representa, né? A escrita ela acontece. Não dá pra gente pensar nessa ordem da representação porque não tem equivalência, né? Não tem equivalência à vida, né? Os acontecimentos aqui que não são linguagem literária e a linguagem escrita. E aí o Lacan disse, peguei um pedacinho que ele fala o seguinte: o escrito não é algo para ser compreendido. É mesmo por isso que vocês não são forçados a compreender os meus. Se vocês não compreendem, tanto melhor. Isto lhes dará justamente a oportunidade para explicá-los. que essa ideia, né? Claro que aqui a gente está indo para uma questão conceitual, né? E obviamente que o Lacan está falando isso, não que ele não quer que as pessoas entendam totalmente a escrita dele, né? Mas nesse sentido de que não dá para entender tudo, e entender tudo, se você é capaz de entender tudo de um texto, é porque tem alguma fraqueza naquele texto, né? Ainda mais se é um texto literário. Uma fraqueza eu digo nesse sentido de que esses lugares ocultos aí que você está trabalhando, que você está comentando, né? Esses ocultos, esses inomináveis, essas forças, né? Às vezes elas são intencionais numa obra, mas eu acho que em quase todas as obras acontecem, nas obras boas, potentes, em quase todas elas acontece, mesmo que o escritor e a escritora não tiverem programado, porque isso são traços inconscientes, né? São coisas que a gente bota ali e que vão acontecendo na linguagem às vezes, porque a gente não tem esse controle absoluto de tudo que a gente está produzindo, de tudo que está escrevendo, de todos os sentidos, de todas as relações possíveis da palavra, né? É uma força muito maior do que a gente é capaz de conduzir, entender, né? Então eu fico pensando que nessa perspectiva, né, do Lacan, da incompreensão, né, e da imperfeição, de como pode ser rico mesmo esse jogo que você falou, né? Obviamente a gente quer que tenha uma troca direta no livro também. A gente quer que determinado personagem tenha ali a sua clareza, né? Que se explique um pouco, até para que a gente possa construir verossimilhança, e a verossimilhança ajuda muito em estabelecer boas relações de recepção, né? Mas a gente também não pode esquecer, né, desse traçado aí que às vezes pode ser da ordem do inconsciente, mas às vezes pode ser também da ordem do programável, né? Eu também posso parar para pensar ali, o que eu vou escrever, o que eu vou escolher de falha, o que eu vou escolher de rasura, né? Que tipos de rasuras eu posso mostrar? Porque eu acho que tem uma metalinguagem possível também quando a gente está pensando na imperfeição, né? Enfim, também é mais um dado, né, que a gente pode trabalhar. Você estava falando aí antes dos clichês, né? Obviamente que, claro, a gente pode colocar escolhendo um momento certo e tal. Os clichês podem ser, inclusive, interessantes, né, para trazerem forças. Mas, assim, considerando o tanto de clichê que a gente costuma ver na literatura, principalmente, né, essa de autores mais novos, né, que estão ainda começando seus projetos, eu fiquei pensando um pouco hoje sobre isso, assim. O que seria rasurar os clichês? Como rasurar os clichês? Nessa ideia de rasura mesmo, nessa ideia de... Então, como é que a gente pode identificar, por exemplo, um clichê? Às vezes é um clichê de pensamento, às vezes é um clichê de escrita mesmo. Mas como é que a gente consegue, aos poucos, ir identificando os nossos clichês e rasurando, né, nessa medida de que é como se eu refizesse ele de um modo torto, né? Então eu pego ali uma expressão corrente, sei lá, né? Essa expressão do tipo tal pai, tal filho, que, enfim, seria meio ridículo ter um livro tal pai, tal filho,
Embora pudesse ter, claro, mas a gente sabe, né, que o tal pai, tal filho é um senso comum exagerado para estarmos ali na literatura. Precisaria ter um contexto bem bom, né? Mas como é que eu rasuro isso? Né? Como é que eu inverto isso? Como é que eu troco a lógica? Como é que eu subverto, né? Para pensar que isso que seria, né, o comum, né, e, portanto, o esperado, né? Como é que eu torno ele imperfeito? E aí eu quebro a expectativa de recepção. E aí eu crio ali um ruído, toda uma coisa, com uma brincadeirinha a partir da identificação de alguma coisa que é um clichê, por exemplo. É engraçado porque para você fazer isso, você tem que partir do pressuposto de que seu pensamento é imperfeito, de que você precisa refletir mais vezes sobre a sua primeira ideia. Olha que coisa maluca, que jogo maluco de imperfeição e perfeição ao mesmo tempo, né? Porque se você... Por que você deixa o clichê? Porque você, às vezes, pega o seu primeiro pensamento e você acha brilhante, você não se questiona. Você acha que já está ótimo, entendeu? Então, se você entender que a construção sua como autor é uma construção mesmo, em que você vai ter que se colocar contra a parede o tempo inteiro e o seu texto contra a parede, se você já partir do pressuposto de que não está bom, você consegue chegar a esses lugares. Você entende que você vai ter que polir, né? Agora, voltando a Lacan, ele, na teoria dele sobre relacionamentos, né, eu gosto muito, o Lacan vai colocar a imperfeição como o motor do desejo, uma coisa que eu acho muito bonita, porque ele fala que o indivíduo ele vai procurar que o outro atenda tudo o que ele quer, então ele vai procurar que o outro seja perfeito, digamos assim, me complete, digamos assim, mas ao mesmo tempo a completude faz com que não exista movimento. O movimento do desejo é essa busca pela completude. Portanto, para que haja desejo, é preciso que o outro seja imperfeito, é preciso que o outro não te atenda. Porque se ele te atender completamente, ele perde o brilho, você entende? Pensa comigo, uma pessoa que está lá, né, toda perfeita, fazendo todas as suas vontades, exatamente onde você está, no lugar que você está, com o tempo, você já não acha aquilo ali tão interessante, entendeu? Porque você se acostuma com aquilo ali. Então, se o vetor do desejo é a imperfeição das coisas, eu acho que, ampliando um pouco essa reflexão, é preciso, como autor, se colocar nessa postura de, quando a gente escreve, né, de buscar esse preenchimento das lacunas, que a gente nunca vai conseguir preencher todas, né? A gente nunca vai conseguir fazer absolutamente tudo que a gente quer como autor, difícil, né? Mas é isso, é essa sensação de imperfeição, é essa consciência da imperfeição, é esse desejo que vai sustentar. Eu acho que a carreira, a escrita, é tudo isso. As pessoas acham que é a perfeição, e não é. É a imperfeição que faz o processo ser possível, o processo ser sustentado, né? Nossa, isso é uma reflexão incrível. Tanto para a vida, né? Porque parece, a gente falando de longe, né? Eu digo, pensando analiticamente, né? Sem ter um caso específico, parece muito de boa isso, né? Mas se a gente vai observar nas pequenas coisas, né? A gente quer que a coisa aconteça de um modo perfeito, do modo planejado, do modo atendendo todos os pontos, né? E quando alguma coisa dá errado, em geral, o que a gente tem é uma frustração, porque a gente gostaria que tivesse sido do outro. Mas, na maior parte das vezes, sempre vai dar errado, e ainda bem que dá, né? Porque quando dá exatamente certo, talvez a sensação de frustração a longo prazo é maior ainda, né? Porque daí você pensa, é aquela velha história, né? Tipo, meu Deus, se eu ganhasse na Mega Sena, o que seria de mim? Né? Nossa, minha vida! E aí você ganha na Mega Sena e, claro, ficar rico, que é uma maravilha, imagino, viver com bastante dinheiro. Dizem que você fica feliz nos 2 primeiros anos, né? Que incrementa a felicidade nos 2 primeiros anos e depois volta. Não faz diferença depois mais. Volta, né? Já é uma outra lógica estabelecida que... Né? Então, a questão isso dos relacionamentos é também muito bom, porque a tendência é sempre essa, né? De a gente pensar assim, não, agora... No meu próximo relacionamento eu já sei que tem que ser mais ou menos assim, que a pessoa tem que ser mais ou menos assado e tal. E aí quando você vê que não, né, que não é, que a próxima pessoa não é assim, inicialmente pode parecer ruim, né, mas a vida tá ali, né, nessa construção, na reconstrução dos desejos, né, e das expectativas.
E acho que na hora de escrever também é isso, porque a gente tende, claro, a querer fazer a nossa obra-prima, né? A gente quer fazer a nossa obra-prima. E a gente pensa o quê da nossa obra-prima? Que ela tem que ser perfeita, que ela tem que ser incrível, que ela tem que ter uma linguagem maravilhosa, que ela tem que ter um vocabulário, um léxico exemplar, que ela tem que ter uma sintaxe perfeita, que ela tem que ter um projeto de sintaxe, construção de personagens profundíssimos, maravilhosos, de vez em quando usa uns planos só pra dar uma... Né? A obra perfeita, tudo, tem um enredo que vai e volta e anda no tempo. Só que na verdade o excesso, talvez, né, dessa expectativa vai dar na mesma, né? É isso, na mesma do relacionamento. Quer dizer, na hora de fazer ali, você vai ver que não resolve, né? Essas coisas ajudam muito, mas elas não resolvem tudo, né? Então precisa, sim, ter o espaço da imperfeição, né? E você lembrou isso do... Eu confesso pra você que eu persigo imperfeições, tanto que eu reescrevi 10 vezes o livro, muitas dessas reescritas perseguindo continuamente as imperfeições, o que eu não acho ruim, no caso do texto literário. Eu acho importante também perseguir as imperfeições. Só que o processo é o que você falou, o processo, e não quer dizer que tudo vai ser perfeito, porque você não vai conseguir perseguir absolutamente tudo. Alguma coisa sempre vai passar, e é bom que passe, né? Não tem como você ter um distanciamento absoluto do seu texto, né? Claro, eu como editora, para mim é um pouco mais fácil, eu consigo me separar mais do meu texto. Eu não sou apegado ao meu texto, eu cortei 100 páginas do meu livro. 100 páginas é um terço dele, se eu parar para pensar. E isso é uma coisa que você vai ganhando com o tempo, talvez pela minha atividade profissional mesmo. Não sei se eu não fosse editor, eu conseguiria cortar tanto, sabe? É muita coisa mesmo. Mas a entender que o processo não é perfeito, o processo criativo... sempre me perguntam isso no Instagram, Paulo. Ah, mas a dificuldade... a pessoa coloca a dificuldade como uma coisa terrível, como uma coisa... como um problemão mesmo. Como se não pudesse existir. Exatamente, como se fosse possível você ter um processo criativo asséptico. Uhum. Sabe? Perfeito, que você vai escrever todo dia, que os capítulos serão maravilhosos. Gente, mas isso não existe na vida. Essa loucura de você evitar o sofrimento a qualquer custo, de você colocar o sofrimento como uma coisa que não faz parte da vida, isso pra mim é uma loucura, não faz o menor sentido. Gente, imagina, o que eu imagina sempre uma falo vida, é menos peso. Imagina uma vida sem dificuldades, né? Que sem graça que seria, né? As dificuldades é que elas são o tempo todo, né? A dificuldade... Mas aí a gente vai além, a gente vai para Vygotsky, que é o educador russo, por exemplo, que vai colocar a dificuldade como um motor do desenvolvimento cognitivo. Porque quando você supera uma dificuldade, ele até fala daquela coisa de zona de desenvolvimento proximal, né? Que você mostra para o aluno, você ensina às vezes para o aluno, uma coisa que está um pouquinho acima da capacidade cognitiva dele, porque você vai estimular um saltinho, né? Ainda que ele não chegue ali, você vai estimular. Então, assim, se não houver dificuldade, não há aprendizado. Então, como é que você pode evoluir como autor se você não está preparado? Ou se você tem, né, se você acha que você não pode enfrentar dificuldades dentro do seu texto? Não é para desesperar, é para entender isso como parte do processo. Exatamente. Eu sempre fico pensando assim, existe um grupo de artistas, e entre esses artistas estão os escritores, estão os atores, os cineastas, e todo mundo, os pintores, que assim, é muito comum essa trajetória, né? Que assim, em um determinado momento, essa pessoa cria um projeto estético que é incrível, né? Que é, naquele momento, naquele tempo, é tudo que ela podia fazer de melhor. E, a partir desse momento, escolhe repetir isso. Repetir para sempre. Eu acho que tem um exemplo bem, bem claro na obra da Beatriz Milhazes. Não sei se vocês já viram. Quem não conhece a obra da Beatriz Milhazes, dá um Google. A Beatriz Milhazes, nos anos 60, no movimento do tropicalismo e tal, criou mais ou menos um padrão de quadro. E aí, ao longo da vida, sei lá quanto custa um quadro da Beatriz Milhazes hoje, mas deve ser assim, em torno de Caríssimo. 2 milhões. Só que assim, hoje em dia a Beatriz Milhazes é só ela pintar um quadro que ela ganha 2 milhões. Não deve ser nada mal, na verdade.
né? Mas isso fez com que a obra dela nunca mais fosse instigante, porque ela entrou nesse lugar de conforto, repetição de padrão, repetição de estrutura, de modos de fazer, ela vai variar ali, virou uma coisa decorativa, na verdade. A mesma obra que em algum momento teve uma potência transformadora e até questionadora no sentido visual, virou depois uma obra decorativa, né? Simplesmente decorativa. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com esse movimento aí, né? Que é esse movimento da dificuldade. Os artistas que são realmente perturbadores, que são relevantes, que nos provocam coisas, são artistas que se colocam em risco. E se colocar em risco é escolher viver dificuldades, né? Não existe administração de risco que não seja difícil. É sempre difícil administrar um risco, mas isso faz parte. Não ser asséptico nesse caso só estraga, acho, né? Tem uma coisa que pode ajudar muito na sua carreira como escritor, quem estiver ouvindo aqui escreve a gente, que é a seguinte: ser adulto é fundamental, tá? Porque essa coisa de você esperar todas as condições perfeitas, de você não aceitar as imperfeições do processo, de você não aceitar que você vai escrever textos ruins e você desesperar com isso, e você começar a achar que o problema é escrever, e não é, porque isso faz parte. Isso aí, você vai me desculpar, ser bem sincera com você está sendo um grande narcisista, porque você é tão especial, mas tão especial, que nada pode dar errado para você. Você é um príncipe no trono. E isso é uma postura infantil. É bastante infantil você achar Sim. que você tem que ter tudo, né? E grandes escritores, assim, tem que sair desse nível psicológico infantil. Porque para você lidar com certos enfrentamentos de questões humanas, para você se aprofundar nas questões humanas, você precisa ter um espírito não superficial. Se você tiver um espírito narcísico superficial, a única coisa que você vai conseguir produzir, infelizmente, vai ser um livro superficial e vai queimar a árvore à toa. Fazia tempo que eu não dava dessas, né? Chalapada na cara. Eu acho que a gente Anitta podia Deck. pegar um áudio de um coice, né? Pra gente soltar aqui de vez em quando. Eu vou... Aliás, uma coisa que eu ia falar no começo do episódio que eu escrevi, que hoje nós estamos comemorando 70 episódios. É o nosso Caralho, episódio que número loucura. 70. Meu Deus, é muito episódio, né? Caramba, Paulo, quando que a gente ia imaginar um negócio desse, né? E assim, acho que tem uma coisa, inclusive no nosso processo, se a gente fizer uma meta-análise aqui, o nosso processo de criação desse podcast, eu acho que ele, inclusive, é um projeto de sucesso, né? Dentro dos nossos limites, dos nossos desejos de sucesso. Mas que lida muito bem com as imperfeições, né? Porque a gente, por exemplo, assumiu um risco, né, gente? Imagina, toda semana a gente tem que pensar num fucking tema. O de hoje a gente decidiu hoje? Ou foi ontem? Ontem à noite ainda, eu já tava, inclusive, já tinha tomado meu primeiro vinho branco. Eu vi, tinha ruídos, acho que o Paulo estava na festa, não estava ontem? Eu tava na casa de um diretor de cinema que tava lançando um curta. Mas enfim, eu acho que a gente escolheu esse risco, e assim, todo mundo que nos ouve, né, e que nos manda feedbacks e tal, isso é um elemento do nosso jogo. Esse risco que a gente se coloca de falar, e assim, a gente sabe que às vezes a gente pode falar aqui uma coisa errada, dar aqui uma ideia que inclusive não combina com coisa que a gente já falou em outro episódio, e assim, tá tudo bem pra nós ser desse modo, né? Tanto é que a gente nem tem tempo na lógica do Literai de fazer, por exemplo, uma audição muito atenta e analítica a tudo que a gente gravou, foi, né, Anitta? É isso. Nossa, eu não ouço jamais, é muito difícil voltar um episódio. Então. E assim, isso não tira, né, do Literai a coisa legal que é de fato a gente conversar junto aqui e essa conversa acaba se estendendo, né, para quem nos escuta. E é uma conversa, é vivo, tem esses riscos, tem as variações do humor, tem as variações de quanto a gente sabe sobre aquele tema, tem isso, tem a vida ali, as dificuldades todas juntos e assumidas, né? E eu acho que é isso, é sobre isso que a gente tá falando, né? Ah, total.
Eu acho que a perfeição não é uma possibilidade na vida, assim, definitivamente, né? Tanto que às vezes vocês mandam até sugestão, podia ter uma coisa mais narrativa. É muito raro a gente receber também sugestões que vão muito longe da nossa linha, porque vocês são, graças a Deus, muito satisfeitos com o que a gente consegue oferecer dentro do tempo que a gente tem, né? O fato que a gente não tem tempo para fazer roteiro, nem nada disso. Então, realmente, aqui é muito, assim, do nosso conhecimento mesmo. Mas de vez em quando eu até recebo, assim, uma coisa de, podia ter mais narrativa, podia ter não sei o que lá. E não trabalhamos com a perfeição. E é importante que você tenha isso muito claro na sua cabeça, de que não é possível fazer tudo com excelência na vida. Isso é uma crença pessoal minha. A libido, né, a energia que a gente coloca nas coisas, ela é finita, ela não é infinita. Portanto, você precisa escolher alguma coisa na tua vida que você vai fazer com excelência. Não vai ser possível ter todas as suas personas excelentes para o mundo. Você não vai conseguir ser um amigo excelente, um companheiro excelente, uma dona de casa excelente, uma mãe excelente, uma profissional excelente, meu amor. Você vai escolher uma coisa, que você vai ser excelente, e o resto você vai dar uns tapas. O resto você vai ali sambando, entendeu? Devagar. Porque não